Boa noite, pessoal. Eu estou aqui neste momento, iniciando esse vídeo, começando esse canal, que é um sonho meu, é um objetivo meu. Eu tenho o desejo de começar, de fazer o que eu vou fazer aqui a partir de agora. Só que eu tava pensando, não, eu preciso comprar equipamento, preciso comprar um microfone. Eu disse, não, sabe de uma coisa, eu vou começar do jeito que eu tô, vou começar como eu posso começar hoje, e depois eu vejo se dá para fazer alguma coisa melhor, se dá para comprar um equipamento, eu vejo como é possível. Não vou agendar cenário, não vou fazer nada, vai ser desse jeito mesmo, com aquele ventilador ali, com aqueles livros ali todos escangalhados, vai ser dessa maneira. O áudio tá sendo gravado aqui, ó, pelo telefone, tá certo? Vai aparecer ruído de fundo, vai ser como for. Isso aqui é para eu testar a minha, sei lá, a minha disposição para fazer esse projeto. Qual é o projeto? O projeto é fazer a leitura da declaração de fé da minha igreja. Eu sou de uma igreja da Assembleia de Deus, de Pernambuco. Eu tenho desejo de fazer a leitura dessa declaração de fé há muito tempo, compartilhada, né, na internet, e é o que eu vou fazer a partir de agora, tá certo? Eu tô com um projeto de que esse canal seja um canal voltado à leitura, onde eu irei ler, mesmo assim, ipsis literis, os textos, né, ler direitinho mesmo o que é que está sendo escrito, o que é que foi escrito por determinado autor. Nesse caso aqui é a Comissão das Assembleias de Deus, uma comissão nacional, e vai ser colocado na íntegra na internet, tá certo? Então vamos ver, eu vou fazer o teste e vou gravar para verificar a qualidade, verificar o que é que eu posso melhorar e fazer. Então essa declaração de fé que foi construída por essa comissão nacional, ela é dividida aqui em, deixa eu olhar direitinho, é dividida em 24 capítulos, que vai desde a resposta, né, na verdade, as crenças da nossa congregação, da nossa igreja, sobre Deus, até questão sobre política, questão de 10 mandamentos, questão de inseminação artificial, enfim, tudo tá aqui, tá certo? Então eu vou começar a fazer a leitura a partir justamente do capítulo de número 1. Não vou ler a introdução, né, eu vou ler a partir do capítulo de número 1, que fala sobre as Escrituras. Diz assim: nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus, única revelação, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a palavra de Deus, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Abre aspas, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, segundo Timóteo 3,16, pela versão Almeida Revista Atualizada. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal, inspiração de cada palavra, e plenária, ou seja, completa, do começo ao fim, do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história, e cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é nossa única regra de fé e prática, a inerrante, completa e infalível palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita, segundo o Salmo 19:7. É a palavra de Deus que não pode ser anulada, e a Escritura não pode falhar. João 10:35, ainda pela Almeida Revista e Atualizada. Vamos seguir adiante. O capítulo é dividido aqui em quantos tópicos? Seis tópicos. É uma leitura aqui de aproximadamente 8 páginas, tá certo? Primeiro tópico, a estrutura. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois, que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividido em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus num período de 1.600 anos aproximadamente e por cerca de 40 homens de estratigrafias distintas, os quais escreveram em lugares e em épocas diferentes, como Moisés.
Abre aspas, disse mais o Senhor a Moisés, escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo em Israel. Está em Êxodo 34, 27. Jeremias, cerca de 800 anos depois, abre aspas, veio esta palavra do Senhor a Jeremias dizendo, toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até o Jeremias 36, 1 e 2. E o apóstolo João, no final do primeiro século da época cristã, abre aspas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram a sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. Aqui ele está reforçando justamente a ideia de que a Bíblia possui muitas pessoas muitas pessoas responsáveis por escrevê-la de fato, mas que são poucos, na verdade, o autor que inspirou todo o texto sagrado, que é o próprio Deus. Então, segundo, classificação. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo. 39 livros produzidos antes de Cristo. E está dividido em 4 partes pela seguinte ordem. Lei, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, são os 5 primeiros, chamado também de Pentateuco. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Importante salientar que quando você vai olhar a divisão do cânon hebraico, a quantidade de livros é diferente, justamente por causa da divisão também desses livros ser diferente. Samuel não são 1 e 2, é apenas 1. Reis é apenas 1, Crônicas apenas 1. Se eu não me engano, Esdras, Neemias, Esther, Salmos, sei lá, alguma coisa desse tipo aí. Eles estão juntos também, enfim. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. E os proféticos são Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição de Jesus e está dividido em 4 partes. Os evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, o histórico, que é o livro de Atos, as epístolas, que vai de Romanos até Judas, e o livro das Revelações, que é o livro de Apocalipse. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. É importante salientar aqui que existem outros tipos de cânon, como o cânon católico, que tem a adição de alguns outros livros, existe o cânon judaico, eu nem sei se eles consideram por esse nome, né? Mas que tem outras divisões também de livros, enfim, pode ter alguma igreja por aí que excluiu um livro, outra igreja que colocou só um a mais, não sei. Religião, hoje em dia, cada um tem uma diferente e faz ela da maneira como quer. Então esse é o nosso cânon e essa é a divisão que a gente adota, né? A visão que a gente tem sobre esse cânon. É muito importante aqui ver esse trecho, né? Esses livros autorizados são chamados de canônicos. Autorizados por quem? Não sei, vamos descobrir depois, talvez, não sei. Terceiro tópico, propósito. São 2 os propósitos das Escrituras. Primeiro, revelar Deus e expressar sua vontade à humanidade. Então, 2, revelar Deus e expressar a vontade. Pelo primeiro, dentre outras formas de revelação, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1. Pelo segundo propósito, qual é o segundo? Expressar a vontade da humanidade. Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Então Deus aceita a todos por meio da fé em Jesus Cristo. Isso aqui já dá uma pitada assim de qual é a visão salvífica da fé, né? Na verdade, soterológica da igreja. Deus claramente expressa a vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas. Se bem que esse texto aqui talvez pudesse ser utilizado também para o pessoal que é da eleição, né? Por meio da fé em Jesus Cristo, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Romanos 1,17. Assim sendo, o Senhor Jesus é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo. Cadê? O que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é manual de Deus para toda a humanidade e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social
de todos os seres humanos. Então a Bíblia, ela tem o objetivo de que nós sejamos salvos em Cristo Jesus, mas também tem uma preocupação com o nosso proceder e o caminhar da nossa vida social, emocional, espiritual e humana, né? Quarto tópico, o poder da palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento, abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característicos do seu ministério terreno, e disse apenas, está escrito, e isso por 3 vezes. Citou a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio. Abre aspas, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, conforme Mateus 4:4. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, Mateus 4:7. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então, novamente, está falando aqui da importância da palavra de Deus. Qual é a visão que a igreja tem? A palavra de Deus, ela é só uma parte inspirada, ela tem poder, não tem poder. Então aqui está expressa bem claramente qual é a visão que a igreja tem, que a palavra de Deus ela é toda poderosa e foi utilizada até por Jesus para espantar o diabo. Quinto ponto, os livros apócrifos e pseudo-epígrafos. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos livros apócrifos nem dos pseudoepígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus fez menção das escrituras sagradas dos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos. E nelas não constam esses livros. Então aqui já está se falando, né, explicando ou mostrando qual é a distinção entre o cânon da igreja aqui, evangélica, Assembleia de Deus, no Brasil, e qual é o cânon que os católicos usam, qual é a distinção. Então está falando aqui que está se contestando a autoridade desses livros deuterocanônicos e, apócrifos, né? O Senhor Jesus foi... isso aqui já lemos, né? E nelas não constam esses livros, pois nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, né, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudoepígrafos, palavra que significa falso escrito, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Então você vai ver que o questionamento sobre a veracidade, sobre a originalidade, sobre a importância, a inspiração desses textos está baseado no estudo histórico dessas fontes, né? Então se vê que tem alguns erros geográficos, erros históricos, se vê também que tem erros doutrinários, o que, pelo que se entende, não são encontrados nos livros que são tidos como dotados de autoridade e inspiração espiritual. Esses livros, os livros que compõem a nossa Bíblia, eles são considerados, portanto, livros que estão ali formando um todo harmônico, um todo também de autoria legítima, né, sem falsa alegação de autoridade, dizer, eu fui escrito por Paulo, isso aqui foi escrito por Moisés, sem ter sido. Então, por causa da pouca certeza e também por causa dos erros doutrinários que esses livros contêm, é que essa contestação é feita. E aqui, por fim, o último ponto desse primeiro capítulo fala a mensagem. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus. Então, a mensagem clara, objetiva, ou seja, pode ser entendida por todos, é entendível, ou seja, não é uma coisa ininteligível, que só uma grande pessoa com intelecto muito acima da média pode entender. Ela é entendível. Deus, ele se comunicou de uma maneira acessível a nós, homens, por ele ter se comunicado na nossa língua e na nossa linguagem, usando elementos culturais também, completa e amorosa de Deus. Então, completa está dizendo o quê? Não é uma parte, não é um pedaço, ela é o todo plenamente inspirado. E amorosa de Deus, cujo alvo principal é pela persuasão do Espírito Santo levar-nos à redenção em Cristo Jesus. Nós a interpretamos sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico
e literário. A Bíblia fornece-nos ainda o conhecimento essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. É o que o pessoal fala muito de relacionamento vertical e relacionamento horizontal, entre os homens e Deus e entre os próprios homens, né? Então a Bíblia ela vai servir novamente para basear o nosso relacionamento espiritual, sentimental, emocional, enfim, tudo vai. Cadê? Se dispensar a nossa comunhão com o Pai Celeste, com o nosso próximo. Assim, se não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando, conforme Deuteronômio 4:2. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes as suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. No encerramento do cânone, ali, ó, aquele texto, Provérbios 30, versos 5 e 6. No encerramento do cânone divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro, conforme Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19. Esse texto eu acredito que esteja mais especificamente marcado para o rolo de Apocalipse, porém, como se entende que Apocalipse faz parte do todo, e como parte do todo, esse todo é coerente e também deve seguir essa mesma regra. Pelo menos é a interpretação que eu estou fazendo aqui agora, tá certo? Não sei se tem algum teólogo que leu o grego, não sei o que, e identificou essa certeza aí e tal, não sei como é que é, eu sei que essa é a leitura que a gente fez. Então, vamos lá, sobre as Sagradas Escrituras, e estar terminado e lido. Cadê? 17 minutos lendo na íntegra o que diz esse texto. Então eu vou fazer uma playlist aí, com certeza com 34 capítulos, 34 vídeos no caso, e a gente vai lendo devagarinho para conhecer o que é que a igreja pensa.